Boa noite, gente. Paz do Senhor. Estou acessando aqui também para ir acompanhando pelo celular a nossa noite aqui de estudos da palavra. Tá chegando gente aí? Paz do Senhor, boa noite. Hoje nós estamos aqui direto da igreja. E aí, Abel, tá aparecendo aí alguém? Olhando aqui. Carol. Carol tá aí? É. Aí, Carol. Chama o povo aí para a gente acessar o nosso culto dessa noite. Quero cantar uma canção, talvez você não conheça. Boa noite, gente. Aí. Andréia. André tá aqui. E aí, André? Tudo bem? Vou cantar uma música que talvez o povo não conheça. Deus abençoe. O Itan. Tá. Mais uma pessoa que chegar. Aí a gente já faz o sorteio. Eu. Aí. Abel. Deus abençoe, gente. Paz do Senhor, então. Compartilha no grupo da igreja, isso aí. Tá tudo aí. Quantas 5 Aí. pessoas? Tá acabando esse período de isolamento social. Vou deixar por aqui para de vez em quando dar uma olhadinha para ver se está tudo bem. Vocês estão ouvindo aí? Tá ouvindo bem? Tá, o áudio tá bom? Renato tá aí. Emerson, B. Maravilha, Deus abençoe, viu, gente? Hoje eu queria falar um pouco sobre ilusão, sobre projeções. Podemos começar aqui o nosso culto? Amém. Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, teu povo que se encontra agora, que acalme o nosso, seu Espírito acalme o nosso coração. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a tua brevidade para esses dias, para essas confusões. Que o teu Santo Espírito coloque em nós alegria. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Traz clareza aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cantar uma canção?
presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Enquanto eu viver, esperarei o dia que tua face eu verei. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte que nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, Jesus, tua presença é tudo pra mim. Amém. Que esse seja o desejo do nosso coração, a presença de Jesus. Que o Senhor fale conosco e que, enquanto a gente viver, a gente espere a face do Senhor. O que a gente canta agora? 22 pessoas. Isso aí, gente, vai chegando que a gente já vai ler o texto bíblico. Se tiver pedido de oração, escreve aí, o presbítero Abel está nos ajudando. E a gente vai orar depois no final, nessa noite, tá bom? Aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos do Senhor. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Tem algum aí, Abel, que você quer? Manda aí. Alguém tem alguma
sugestão, quer mandar? Fernando, Érica. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas com a vida também. E esse amor tão grande que vai por mim, amava-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas também. Esse amor tão grande que leva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Glória a Deus. Deus é soberano, sabe de todas as coisas. Acho que dá para deixar por aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver quem está por aqui. Amém. Fernando está aqui. Não estou pedindo hino. Pediu hino. Eu queria cantar aquele Nunca os meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te a glória. Mas vou preparar para os próximos dias. Queria fazer uma oração, gente, para a gente ir para a leitura dessa noite. Leitura de Atos. E eu queria antes orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor Espírito, que sabe de todas as coisas, que conhece cada passo, cada deitar, cada levantar, esteja sondando os nossos corações, Pai. Agora, ao ler a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor acalme o nosso espírito, tire de nós toda ilusão, toda sensação que não vem de Ti, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para o livro de Atos. Atos, no capítulo 16. E a gente vai fazer aquela leitura que eu gosto de fazer com o povo. Que o Senhor fale conosco através dessa leitura. Atos 16, do versículo 19 até o 34. E aí a gente vai lendo e conversando. O Senhor fale conosco. Tudo bem de áudio aí, Abel? Atos 16, 19. É quando Paulo e Silas estão sendo envolvidos em algumas questões, e eu queria então olhar com você. Vendo os seus senhores, na verdade um pouquinho antes,
do 16 e 16 em diante. Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Eu queria fazer aquela primeira pausa que a gente sempre faz. E, por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, a gente agora tem usado o recurso da rede social, do Face e tal, das grandes redes, e aí parece que o espírito de vaidade tomou conta da igreja. Parece que o espírito de vaidade tomou conta das relações familiares. Parece que todo mundo quer dar a última palavra e a última informação. Parece que todo mundo tem a última notícia para dar e está todo mundo querendo ser o vanguarda desse tempo. Como está o coração? Como está a sua vaidade? Está muito vaidoso? Tem gente se achando mais esperto, ofende o outro, chamando o outro de burro. O burro não faz o que é para fazer e tal. Os primeiros versículos que a gente conhece essa história, o apóstolo Paulo, ele está na sua missão, ele quer ir para a Espanha, para pregar o evangelho e vai parar nessa cidade de Lida. E ele vai para o lugar da oração. Todos os dias ele vai para orar. E no meio do caminho, sempre tem uma moça mexendo na vaidade de Paulo e de Silas, dizendo: estes aí são homens do Deus Altíssimo, são homens santos, são os homens que detêm a última palavra, tudo que eles fizerem ou disserem, preste atenção, são homens que vale a pena você ouvir. Este sim vale a pena ouvir, o outro não. Aquela não, mas este vale a pena ouvir. E Paulo e Silas estão todos os dias nesta cidade, ouvindo isso. E vai, de certa forma, envaidecer, se fosse pessoas sem a condução do Espírito Santo. E aí, minha gente, a questão é, em tempos de redes sociais, a gente quer um pouco mais de like, a gente quer um pouco mais de aceitação. E vai mexendo um pouco nas nossas vaidades. A gente está com a nossa vaidade ferida também, de certa forma. E o Paulo, então, e Silas são esses que estão sendo experimentados ao se direcionar para a sua espiritualidade. Quando eles estão indo para orar, para buscar aquilo que eles estão fazendo que deve ser feito, eles são tentados por este espírito maligno. Refletindo sobre o Salmo 1, dentro do que nós estamos olhando aqui. O Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda, nem ouve o conselho do ímpio. E a gente sempre achou, pelo menos eu sempre achei, que o ímpio é aquele pecadorzão, aquele cara despojado, aquele cara boca suja, aquele cara que está falando, a gente cheio de palavrões, cheio de palavras pesadas, torpe. Então a gente tem esse conceito, né? Este é o ímpio que eu não devo ouvir o conselho. Mas o salmista está dizendo: cuidado, porque o ímpio ele está revestido, e Deus vai dizer lá no verso 5, de que o justo é aquele que não passa vergonha na congregação. Então Paulo e Silas estão indo para orar, e tem uma mulher falando a verdade. Tem uma mulher, só que ela está embebida no espírito de adivinhação, espírito que mexe na vaidade, dizendo: ouçam estes são os homens que detêm a palavra. E Paulo diz assim: se a palavra de Deus diz para eu não ouvir o conselho dos ímpios. Pois é, gente, e a gente está agora debaixo de uma série de recomendações, de série de informações. E a Bíblia está dizendo para nós quem é que a gente vai ouvir. Quem é que a gente vai ouvir nesses dias? O Paulo aqui
não está ouvindo nenhuma mentira. O Silas está ouvindo verdades. Só que esta verdade estava embebida em maldade. Esta moça estava querendo seduzir e envolver e iludir o apóstolo Paulo. Então, minha gente, a primeira aplicação que eu queria fazer é cuidado com os vaidosos, cuidado com os orgulhosos, cuidado com os demônios deste tempo, com o espírito da maldade, o espírito da iniquidade, que se reveste às vezes até de verdade para enganar alguns. Eu queria convidar você para ouvir única e exclusivamente a voz do Senhor. Ok? Estamos no período desértico. E no deserto a gente fica em silêncio ouvindo a voz de Deus. Qualquer voz deste tempo pode ser cuidado com vozes demoníacas. O apóstolo Paulo expele este demônio, o mesmo demônio dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, não havia mentira nisso. E aí o texto segue dizendo que o Espírito saiu, só que o Espírito saiu e parece que tomou conta daquela população. Parece que o Espírito que estava na moça não foram para os porcos, mas envolveram aquele povo. O texto não fala com essa clareza. Mas diz assim, versículo 19: vendo os senhores dessa jovem, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha como a verdade começa a ser invertida e como há perturbação. E o verso 19 diz que estes homens, percebendo que ia se desfazer o lucro, então esses homens se agarram a estes homens que estão dizendo o que é para ser feito, o que é para expelir o demônio, que não é para dar audiência para demônio. Estes homens, ao perceberem que a esperança do lucro vai se desfazer, eles simplesmente partem para a violência. E aí eu queria dizer isso para você nesta noite. Quando a gente está caminhando com pessoas que estão até nos elogiando, tratando da nossa vaidade, dizendo: ah, que maravilha, como você é isso, como você é aquilo. Só que a primeira esperança que eles percebem que vai ser perdida, a primeira perspectiva em que será trocada, a violência toma conta. Então eu queria ainda dentro dessa leitura dizer o seguinte: não há como compactuar a presença do Senhor com a maldade. Um dia a maldade vai cobrar a conta. Tudo bem? Se tivesse aqui a dizer, podemos seguir? Levaram aos pretores e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Na verdade, eles estavam indo para o lugar da oração. Quem estava perturbando era a moça dizendo verdade, que não era no sentido de ser submisso à vontade do Senhor, mas no sentido de sedução. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se então a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Pessoal, essa é a constatação dos nossos tempos. Cuidado com esses que só pensam no lucro. Cuidado com esses que só querem tirar vantagens. Cuidado com os elogiosos que querem se aproveitar da situação. Cuidado com esses que estão falando que é importante o povo se render à vontade de Deus, mas na verdade estão querendo manipular as informações, manipular as nossas relações. Insisto em dizer, é tempo de ouvirmos a voz do Senhor. E a voz do Senhor é este lugar que a gente já vai ver. Aonde está a voz do Senhor? A princípio, não se levante precipitadamente. Foi uma das falas durante esses dias. Não levante as suas mãos precipitadamente. Seja prudente. Cuidado com os vaidosos. Cuidado com esse negócio de querer deter a última informação. Tudo bem? A multidão se levanta unida contra Paulo e Silas. O pessoal está dizendo que o vídeo parou. Parou?
O meu tá normal. Aqui também, tá normal. Voltou. Pronto, gente. Tudo bem até aqui? Então, dentro dessa leitura, estou dizendo para a gente tomar cuidado com as vozes. A multidão, às vezes, e na maioria delas, tá? A multidão, na maioria das vezes, é embebida por emoções, por sentimentos que não são tão legítimos. Essa multidão se levantou contra Paulo e Silas, que estavam sendo orientadas a ouvi-los, e aí os pretores... Qual é o endereço do texto? Eu estou em Atos 16, do 16 em diante. Então, qual o texto que a gente está lendo? A gente está lendo Atos 16. A multidão, então, é essa que se levanta de forma equivocada contra Paulo e Silas. Tudo bem, minha gente? Como está o seu coração? Como está a sua vaidade? Cuidado, porque em tempos como estamos, a carência fica grande e a gente tem uma tendência a querer se incluir na multidão, a querer se moldar, e o texto dessa noite está nos convidando a tomarmos os cuidados, a não correr atrás do vento. Pois bem, versículo 23. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Minha gente, essa segunda parte aqui desse texto, queria que você prestasse atenção. Primeiro, que depois de terem batido muito em Paulo e Silas, muito, o texto diz que bateram muito. Então você pode imaginar aí, você que já apanhou da mamãe e do papai, não se compara. São soldados romanos que sabem bater. Bateram muito em Paulo e Silas. E aí, depois de baterem muitos, os aprisionaram dentro do lugar mais profundo. E além de colocar no lugar mais profundo, que é no cárcere interior, que está no versículo 24, ainda prendeu-lhes os pés no tronco. E aí, minha gente, por mais que pareça heróico, por mais que pareça, a gente está lendo aqui, são atos do Espírito Santo, por mais que pareça heróico, a leitura que eu queria recomendar para você é que estes que poderiam estar sendo envolvidos pela vaidade, dizendo, olha, eu cheguei na cidade, eu era reconhecido como um homem importante, como detentor da última voz, alguém para ser respeitado e ouvido, e agora estou sendo tratado. Tem um agravante aqui que a gente vai olhar depois, porque Paulo é cidadão romano, não deveria ser tratado dessa forma. A questão é, minha gente, que pode ser, e eu sempre vejo gente dando o enfoque, dizendo o seguinte, olha, eles louvaram, o poder do louvor é claro, mas para mim, o que é evidente aqui é que eles recorreram aos seus hábitos. Para mim, o que é evidente, Paulo, depois de ter passado por essa confusão, porque o texto começa dizendo que eles estavam indo para o lugar da oração. E agora é meia-noite, depois de toda essa confusão, eles vão recorrer ao seu hábito. O seu hábito qual é? Louvor e oração. E aí, o que eu queria dizer nesse segundo momento é que a voz de Deus está, preste atenção nisso, a voz de Deus está na rotina. A voz de Deus está no nosso cotidiano. A voz de Deus está nesse lugar em que a gente tem como hábito. Deus nos deu o hábito de levantar todas as manhãs, Deus nos deu o hábito de ir à igreja, Deus nos deu alguns hábitos, e que de vez em quando, de tempo em tempo, Deus
requer do seu povo como é que a gente tem lidado com os nossos hábitos. O apóstolo Paulo vai dizer na ceia, na recomendação da ceia, dizer assim: examine-se e tome, não é examine-se e ausente-se. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: qual tem sido o seu hábito primordial nesses dias em que você está cultuando na sua casa? Que era para ser o natural, não era para ser estressante, não era para ser tímido, não era para ser um lugar de... Era para ser um lugar comum. Era para ser um lugar do nosso hábito, orar e cantar louvores. Porque, minha gente, no momento de caos, no momento de ausência, a gente sempre recorre aos nossos hábitos. Tudo bem? Então, uma pessoa que tem o hábito de ser esportista, quando ele passa por uma frustração, ele quer recorrer ao hábito do esporte. Uma pessoa que gosta de comer, ela recorre ao hábito de comer. Nesses dias em que a nossa vaidade está ferida, nesses dias em que tem pessoas querendo seduzir, nos envolver, qual é o hábito que nós estamos consumindo? Deus quer falar conosco neste hábito. Tudo bem? Podemos seguir. A importância de vida no culto é uma conversa que a gente teve no domingo, uma conversa que está no nosso coração. Então, assim, meu povo, antes de avançar no texto, eu queria que você olhasse para os seus hábitos. Se os seus hábitos nesses dias têm sido de ansiedade, você precisa revisitar. Se seus hábitos têm sido de muita irritação, precisa ser revisitado. Você ligou para alguém para ser a paz de alguém, para ser o transmissor, para dizer para a pessoa a falta que essa pessoa lhe faz, ou a falta que você tem sentido dessa pessoa? É este o local da oração, é este o lugar da adoração. Pessoas que são envolvidas. Versículo 26, de repente, neste hábito, neste momento, de repente, eu estou encantado com esse negócio de repente nesses dias, de repente, como foi lá no derramar do Espírito Santo, de repente, no meio do nosso hábito, no meio das confusões do cotidiano, de repente, neste lugar, de repente, do jeito que veio a má notícia, de repente vem a boa notícia, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Minha gente, aqui eu estou caminhando quase para a conclusão, caminhando para um terceiro ponto, porque assim, olha só, nós estamos ansiosos pelo agir tangível do Senhor. A gente, não sei você, mas eu tenho conversado com algumas pessoas que querem um decreto, que querem uma notícia, que querem uma manchete, acabou, vamos lá, vida nova, tudo se fez novo, as coisas estão, a gente quer esse de repente. Mas, minha gente, a gente precisa estar, é até paradoxo, mas a gente precisa estar preparado para o de repente do Senhor. Sabe por quê? Porque o versículo 27 vai dizer que nós temos o hábito comum de destruir aquilo que Deus tem feito. A gente tem o hábito comum de se envolver, de se perder, de se iludir, seja por vaidade, seja por ansiedade, seja por uma série de coisas, ou seja por recorrer a maus hábitos. A gente tem essa facilidade de produzir ídolos. Então, nestes dias, a minha oração, o meu pedido é para que você tome cuidado, para que você não fique produzindo. Porque o versículo 27, Atos 16, 27, o que aconteceu? Paulo e Silas recorreu ao seu hábito de louvor, de adoração, de oração, mesmo diante do caos, mesmo diante da injustiça, mesmo diante da notícia ruim, mesmo diante daquilo que eles não queriam. Eles recorrem ao seu hábito. Qual hábito? De orar e de adorar ao Senhor. Quando eles recorrem a este hábito, as cadeias se abrem. As cadeias se abrem, o versículo 27 vai dizer o seguinte: o carcereiro despertou do sono. O carcereiro é esse, que já fez a leitura óbvia e lógica das coisas. Apanharam, estão humilhados, amarrados no lugar mais profundo da cadeia. Logo estão deprimidos. Logo não tem
não tem nada que os deixe animados. Há uma revolução, uma rebelião. E aí o carcereiro vai recorrer ao seu hábito. Dormiu, pegou no sono. Quando o carcereiro desperta do sono no meio dessa confusão, no meio do caos, que é o de repente que está acontecendo com o carcereiro, o mesmo de repente que está acontecendo para o carcereiro está acontecendo para o Paulo e para o Silas. E esse mesmo de repente, o carcereiro olha e aí diz assim: vendo as portas do cárcere abertas, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Eis aqui o grande perigo dos nossos dias. Suposições. Quando mexem nas nossas vaidades, a gente começa a fazer suposições. A gente supõe que tudo é mentira, a gente supõe que nada é verdade, a gente supõe que tudo é verdade. E aí, minha gente, eu queria, em nome de Jesus, versículo 27, dizer: cuidado com as suposições. Porque a suposição ia matar o carcereiro. O carcereiro supôs, fugiu todo mundo. Todo mundo está indo embora. Cadeia aberta, eu dormi, e na sua suposição se fugiu, eu era o responsável, logo amanhã estarei preso, logo eu serei o responsável por essa fuga em massa. E aí o carcereiro, então, pega a espada e pensa: é melhor morrer do que passar por essa humilhação, por essa vergonha, pelo castigo do Estado. E aí, minha gente, eu queria, então, assim, nesse terceiro ponto, pedir para você, em nome de Jesus, não pautar as suas decisões. Nunca, nunca paute as suas decisões em suposições, em lógicas meramente humanas. Tudo bem? O povo está aí ainda, Bela? Tudo bem, minha gente? Sem suposições, em nome de Jesus. Sem suposições. Claro e bem entendido. Não deixe as pessoas tocarem na sua vaidade. Não deixe as pessoas te iludirem com informações dizendo que você é isso, que você é sensacional, que você é maravilhoso, que você também não presta, que você é ruim. Suposição não é a voz de Deus. A voz de Deus está na nossa rotina, no nosso hábito, no nosso meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. É na lei do Senhor, dia e noite, que nós devemos meditar. Recorrendo ainda ao Salmo 1. Tem gente ouvindo os ímpios, tem gente se pautando e usando como única referência gente ímpia. Gente que não tem nenhum compromisso com o Senhor, tem compromisso apenas com o lucro. Suposição, em nome de Jesus. E aí eu queria caminhar então para a conclusão dessa leitura dessa noite, porque o Paulo é esse que poderia ter dito: olha, esse carcereiro que se dê mal. Mas, versículo 28, 16 e 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Para concluir, minha gente, eu vou dizer o seguinte: a voz do Senhor nos tira da suposição e nos leva para o serviço. A voz do Senhor nos tira do lugar do caos e nos leva para o lugar da proteção. Em nome de Jesus, não se renda a suposições, mas sirva. Sirva em silêncio. O carcereiro aqui que supôs, quase tirou a própria vida, está agora cuidando de Paulo e Silas. E aí vem o desfecho da história, o finalzinho da história, que é quando Paulo, então, abre o seu silêncio e diz assim: olha, vocês fizeram muitas coisas erradas. Vocês bateram em cidadãos romanos. Versículos 35 e diante.
deviam me tratar desse jeito. Mas vocês me trataram, me açoitaram, e aí o carcereiro ficou desesperado, foi falar com o seu chefe, dizendo, a gente fez um negócio que não devia, a gente pautou a nossa decisão em suposições, a gente foi junto com a multidão, a gente seguiu o conselho de quem não devia, a gente fez tudo de forma precipitada, e o carcereiro vai falar com o seu chefe, o chefe da guarda, os oficiais lá desse presídio, e os chefes ficam desesperados e dizem assim, manda esses dois embora, porque a gente arrumou confusão, porque quem toma decisão precipitada, quem toma decisão de forma em suposições, pessoas que não refletem para tomar suas decisões, fazem tudo o que não devem fazer, e é exatamente o que a gente está experimentando no finalzinho do texto. E aí, então Paulo diz assim, não, vocês me fizeram o que não devia fazer, pois agora eu quero ser tratado de forma coerente. Minha gente, o texto vai dizer, versículo 37, Paulo, porém, lhe replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. 38. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E então, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. E eu queria concluir com o versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos o confortaram, então partiram. Gente, pessoas que não tomam decisões por suposições, pessoas que não são lidadas pela vaidade. Tem gente que basta um elogio que se rende. Pessoas que não vivem atrás de multidão, pessoas que não se pautam pelo conselho dos ímpios. Queria dizer de forma bem profética para esses dias, cuidado com quem tem alimentado a sua casa. Você tem ouvido mais notícia do que a voz do Senhor? Cuidado com isso. Vai te alimentar suposições. Pessoas que ouvem a voz do Senhor, pessoas que buscam o Senhor, como a gente cantou aqui no comecinho. Tua presença é tudo para mim, tudo para mim. Tudo que existe e acontece, o Senhor sabe muito bem. Essas pessoas serão honradas publicamente, no tempo certo, no tempo do Senhor. Haverá consolo, haverá conforto, haverá honras públicas. Não estou falando nada de teologia de prosperidade, que você vai ser elogiado nos púlpitos, não. Mas é que o Senhor quer usar como púlpito pessoas que pautam as suas decisões, que pautam as suas decisões pela voz do Espírito Santo. Portanto, minha gente, eu queria olhar aí no finalzinho, porque depois que soltaram o Paulo e o Silas do cárcere, que eles foram reconhecidos publicamente, diz o texto que, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Partiram porque Paulo e Silas, Paulo especificamente, ele está querendo ir para a Espanha para pregar o Evangelho. Lá em Atos 24 vai dizer, eu não tenho para mim nada mais importante do que completar a obra que o Espírito Santo me deu. O que eu estou querendo dizer, minha gente, é o seguinte, quer ouvir a voz de Deus? Volte a fazer o que você estava fazendo. E vendo, foram confortados e partiram. Eles voltaram a fazer exatamente o que eles estavam fazendo. O que isso quer dizer? Volte a fazer o que você estava fazendo. Não fique esperando alguém dizer para você, acabou a quarentena, para você agora sentir saudade do culto. Busque a presença do Senhor agora. Volte a fazer o que você estava fazendo. E se este lugar que você estava fazendo te condena, se este lugar que você estava fazendo te induz à tristeza, ao pecado, então você vai neste lugar, pede perdão e segue. Este é o que o Senhor tem para nós nesses dias. Pare com suposições, pare com essas coisas, essas informações ímpias. Ontem eu estava lendo um texto do Albert Camus, e ele diz assim, né, que sempre haverá peste,
Sempre haverá peste. E vítimas. Cabe a nós optar em não se juntar à peste, e sim se juntar às vítimas. Não no sentido de absorver a enfermidade. Então, o que é que o texto está dizendo para mim e para você em Atos 16? Que a gente não pode se balizar por vaidades, que é a rede social do tempo, que a gente não pode se pautar em informações precipitadas. Quem vive de suposições vai se dar mal, quem vive atrás de multidão vai se dar mal. Quem ouve a voz do Senhor no tempo certo tem honras públicas, tem reconhecimento do próprio Senhor e precisa continuar fazendo o que estava fazendo. Amém, gente? Deu para entender hoje? Ficou mais simples. A minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo derrame sobre você clareza. Clareza. O Espírito Santo derrame sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Clareza. Clareza. A gente já não sabe mais quem está apenas atrás do lucro, quem está apenas atrás de cotizações, quem está querendo dar a última versão das últimas notícias. O que eu tenho para dizer para você é que o Senhor é o Deus que não mente, é o Deus que fala intimamente com cada um, o Deus que na eternidade tem um nome para cada um, o Deus que conhece as estrelas. É assim que ele se apresenta para Abraão. Abraão, consegue contar as estrelas? Se você consegue contar as estrelas, eu sou esse cara, eu sou esse Deus. A minha oração, gente, é para que a gente tenha esse encontro, esse olhar, Deus falando com a gente assim, olha, eu te conheço desde a eternidade. Então, em nome de Jesus, que o médico seja revertido, que a tristeza seja revertida, que o luto seja trocado, que a honra pública venha sobre a igreja. Não no sentido de vaidade, de politizações, mas no sentido de gente que está sendo reconhecido pelo próprio Espírito Santo. Amém, minha gente? Estamos na semana da paixão. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta-feira. Acompanhe nas redes o que a gente tem produzido no sentido de nos aproximarmos da vontade do Senhor. Sexta-feira, um dia importante para a nossa fé. Queria convidar você para nós louvarmos ao Senhor. Enfim, temos mais um encontro essa semana. No domingo, a gente fazer um culto online pela manhã. Vou tentar convocar a igreja. E no domingo à noite, nosso culto também aqui, pedindo ao Senhor para que este tempo seja abreviado. Tá bom? Mais uma vez, orar com você. Deus está aqui, está aí no seu lar, que a suposição caia por terra. Orar para que tem gente desempregada, gente sem poder trabalhar, então vamos orar juntos. A minha oração é para que a paz e a verdade reinem sobre nós. Pedido de oração. Tem gente aí, se quiser escrever os pedidos de orações, pode colocar na rede aí que a gente vai acompanhar junto aqui. Amém? Deus nos abençoe, viu, gente? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela tua palavra, pelos teus feitos, pela nossa família. Deus, nós cremos na tua verdade, nós cremos que a tua verdade reina, nós cremos que o teu Santo Espírito não traz confusão sobre as nossas mentes. Nós cremos que o teu Santo Espírito esclarece as decisões que temos que tomar. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, a minha irmã, que está neste dia sendo influenciado por multidões de vozes. Nós pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, todas essas vozes sejam contrariadas ao clamor do teu povo e à sua resposta para a tua igreja. Senhor, traz clareza, traz luz para os nossos passos. Que a nossa boca esteja em adoração, que o nosso coração, mesmo diante do caos, como está aqui nesse texto, Paulo e Silas, diante do caos, recorrem à sua rotina de buscar a tua presença, e o Senhor é quem traz
livramento, liberdade. Então, Pai, em nome de Jesus, livra cada casa agora, livra do acidente, tira a ansiedade, tira a agitação, envolve a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Tenho recebido pedidos de oração pelo WhatsApp, o Senhor sabe dos nomes. Pai, em nome de Jesus, traz alegria para os filhos, traz alegria para as filhas, traz certeza de que o Senhor não perdeu o controle da história, de que o Senhor é quem vai nos fazer voltar para aquilo que estávamos fazendo, que agrada a tua presença. Obrigado por essa noite. Fala com o teu povo, coloca nos nossos corações canções. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Na sexta-feira eu vou soltar ainda essa semana, para a gente na sexta se encontrar. No domingo de manhã temos um culto. Domingo à noite também. E sem constrangimento, quero lembrar os irmãos, sempre farei isso nesse período em que estamos distantes, lembrar os irmãos dos nossos compromissos financeiros, daquilo que a gente tem por esses dias. Haja com generosidade, haja nesses dias pela presença do Senhor. Não se paute pela suposição da escassez, mas sim pelo um Deus que sabe fazer a eternidade, sabe cuidar do seu povo nesses dias. Deus abençoe, até logo, estou com muita saudade de fazer aquele culto juntos, tá bom? Deus abençoe. Beijo, gente. Até breve. Quer ligar ali, Abel? Enquanto desliga, eu vou.